Neste episódio de Ouço Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, nós vamos entender os efeitos colaterais das guerras tarifárias e compreender também quais estratégias podem funcionar para o agro se tornar cada vez mais competitivo diante desse cenário. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e agora estou com um convidado, Welber Barral, ele que é economista, advogado, ex-secretário de Comércio Exterior e também sócio-diretor da BMJ Consultores. Ouça o Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, com Natália Fernandes. Gravado diretamente de São Paulo, em um evento exclusivo que discutiu a nova geopolítica global, seus impactos nos mercados internacionais e os desafios e oportunidades para o agro brasileiro. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito e fique por dentro dos lançamentos. Seja bem-vindo, Welber. Natália, muito obrigado pelo convite. Você esteve já palestrando, explanando um pouco aqui nesse evento grandioso que a gente está gravando aqui em São Paulo. Já conversei com seus colegas ali de palco, tanto com o Oliver quanto com o Marcos também, que a gente pôde ouvir um pouco dessa visão, de como que está esse cenário geopolítico e a visão do que pode funcionar para o Brasil ou não. E a gente tem observado agora o que está mais em voga realmente são esses conflitos, a guerra tarifária entre Estados Unidos e China. E aí eu queria ouvir um pouco da sua visão, o que você acredita que pode vir de resultado dessa reciprocidade dos dois lados, para se chegar a algum tipo de acordo, ou se é que é isso o esperado? O que pode ter de efeito em relação ao que tem ocorrido? Natália, para a gente começar a entender, o conceito de reciprocidade do Trump é um conceito muito baseado na ideia de equilíbrio da balança comercial. Então, as medidas que foram adotadas pelos Estados Unidos tiveram vários objetivos. Um deles foi atrair de novo as indústrias para o território americano. O segundo é usar as tarifas como forma de equilíbrio fiscal. E o terceiro é a ideia de ter uma balança comercial mais equilibrada com seus parceiros. Países como a China, Japão, Europa têm um superávit muito grande com os Estados Unidos e por isso sofreram, pelo menos inicialmente, tarifas mais altas. O Brasil, a Inglaterra, a Austrália são países que têm déficit com os Estados Unidos, ou seja, nós compramos mais do que vendemos para os Estados Unidos e por isso acabamos ficando com a tarifa mínima de 10%. Essa negociação ainda não acabou. Trump deu um prazo de 90 dias para continuar negociando com os parceiros, para eventualmente, inclusive, chegar a acordos de livre comércio. Então, é um processo que está em curso e ainda não definido. E aí, o que você enxerga para o Brasil, Como que fica esse cenário para o Brasil, já que, como você falou, está em curso, estão negociando. Então, a gente tem acompanhado diariamente quais tarifas, o que pode realmente afetar o Brasil, sabendo que muita coisa pode mudar, que é o que tem acontecido, Tem se mudado. E aí, o que você acredita que pode ser um caminho para o Brasil conseguir fazer a sua expansão ou melhorar as suas relações comerciais mesmo diante desse cenário? Bom, uma primeira observação. Os Estados Unidos já foram o principal parceiro comercial do Brasil há 20 anos atrás. Não são mais. Hoje o Brasil tem mais ou menos 12% de suas exportações para os Estados Unidos. Então o Brasil não vai ser tão afetado como o Canadá e México, que tem 80% das exportações para os Estados Unidos. Essa é a primeira observação. Segundo, do que o Brasil exporta para os Estados Unidos, 1/3 das exportações não vai ser afetada, porque são produtos relacionados a petroquímicos, energia, que estão fora das tarifas. O que vai ser afetado, aí, além das tarifas, porque se as tarifas forem de 10% para todo mundo, o Brasil acaba mantendo sua posição de mercado e o preço vai ser repassado para o consumidor americano. Agora, existem outras medidas mais específicas que podem afetar o Brasil. Por exemplo, aço e alumínio estão com a tarifa de 25% hoje e não há perspectiva de que isso se reduza no curto prazo. Há também algumas investigações chamadas de 232, ou da seção 232, em madeira e em cobre, que também pode afetar a exportação brasileira com a tarifa mais alta. Então, e além disso, várias medidas antidumping que afetam até o mel brasileiro, o suco de limão,
por meio de medidas antidumping. Então, é um conjunto de medidas que nós temos que acompanhar e, eventualmente, defender a exportação brasileira, seja nos processos administrativos, seja na negociação política. E em relação às regras de comércio que a gente tem observado acontecer muito hoje, né? Tem acordos multilaterais, bilaterais, o Brasil tem buscado cada vez mais ampliar os seus parceiros comerciais. Como que você vê que o que é mais arriscado, o que tem funcionado nos atuais dias que estão em movimento em relação a esse tipo de regra e que pode funcionar para o Brasil, considerando a própria localização que ele está e onde ele se insere desse contexto todo geopolítico? Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte: um dos efeitos colaterais das medidas do Trump foi que os outros países começaram a procurar alternativas comerciais. E aí começaram a impulsionar alguns acordos de comércio. O grande exemplo disso é o Mercosul e a União Europeia. Era um acordo que precisa avançar e que também por conta do governo Trump avançou bastante no ano passado e agora está em revisão jurídica. Outro é o acordo Mercosul-EFTA, que são os países, a Suíça, a Noruega, os países europeus que não fazem parte da União Europeia. É um acordo que pode avançar bastante também, da mesma forma que o acordo Mercosul-Emirados Árabes. Então, esses acordos podem avançar esse ano e podem ser mercados onde o Brasil já tem uma presença, mas que pode crescer muito mais com a eliminação das tarifas bilaterais. A outra questão são acordos, por exemplo, nós poderíamos ter já um acordo Brasil-México. O acordo que existe hoje é muito limitado, é um acordo basicamente limitado à área de químicos e automotivo e poderia ser expandido. A mesma coisa, o acordo Mercosul-Índia, também é um acordo muito limitado. São muitos acordos, né? São todos muitos que você acordos. citou, São muitos acordos que poderiam ser expandidos, principalmente para dar maior competitividade para o agro brasileiro. E é interessante porque mesmo você citando vários acordos, em cada acordo desse é negociado produtos e interesses distintos, né? Exatamente. Que nem sempre são só de agro. E se são, podem ser acordos com um país relevante, mas poucos produtos sendo Exatamente. negociados. E principalmente, aí tem o lado da notícia ruim, normalmente o agro é o setor mais protegido em todo o mundo. Então é o que o Mercosul, que é uma potência agrícola, não só o Brasil, mas a Argentina, Uruguai, Paraguai, são países que são potências agrícolas que sempre assustam os produtores agrícolas dos outros países. O capítulo mais difícil de negociar sempre é o capítulo do agro. E por quê? Aí tem uma série de razões históricas. Primeiro, vários países têm preocupação com segurança alimentar, de ter uma produção local que garanta sua segurança alimentar. Depois, há uma questão de que o setor agrícola em vários lugares do mundo ainda ocupa muita mão de obra. Então, isso explica porque a Índia, por exemplo, é muito protecionista no setor agrícola. A França é o país europeu que mais tem população na agricultura e que tem um poder político muito forte. Então você tem explicações políticas e históricas relacionadas com esse grande nível de proteção do setor agrícola. Você citou num artigo que você escreveu que parece que faz parte da natureza humana você apoiar o livre comércio desde que seja no mercado, alguma coisa assim, né? Desde que seja no mercado alheio. E está um pouco relacionado com isso que você falou, né? Porque todos querem ter uma competitividade de produção, mas não tem capacidade de produzir. E quando a gente fala sobre alimentos, tem aquela questão, né? Você precisa realmente ter uma relação ali de comércio com outro país, mas você quer proteger. E hoje a gente vê que tem crescido bastante essa questão protecionista, muitas vezes disfarçada, como barreira. Então, o que você acredita que pode, para que caminho que vai evoluir, em quanto tempo que isso pode seguir, se realmente a gente vai ter anos aí de maiores protecionismos e aí tendo conflitos cada vez mais acirrados? Então, Natália, são dois fenômenos paulatinos. Você tem um aumento de protecionismo no mundo. Isso não vem de agora, você está falando aí, pelo menos desde o primeiro governo Trump, várias medidas foram impostas que continuaram nos governos seguintes. E esse protecionismo tem várias razões. Muitas vezes a indústria nacional não é competitiva, a indústria de aço americana é muito velha. Então sempre está sendo protegida, até por uma questão de segurança nacional que afeta exportadores como o Brasil, por exemplo. Da mesma forma como você negocia, quando você negocia um acordo de livre comércio, não dá para ganhar em todas. E aí, é claro que Porque os dois lados querem, então é uma negociação mesmo, sempre né? uma negociação. E o que você tem você quer abrir o mercado para os produtos que você é competitivo e não abrir o seu para os produtos que você não é competitivo. Isso é natural, isso faz parte da negociação. O exemplo que eu sempre dou, quando nós pegamos, por exemplo, a história do Mercosul. Quando o Mercosul começou, a Argentina produzia café
e o Brasil produzia trigo. Isso acabou por conta da competitividade. Mas o ganho para o conjunto da economia foi muito grande. A mesma coisa vai acontecer em outros acordos de livre comércio. O Brasil vai ter muita competitividade, mas mesmo assim o Brasil é muito protecionista no alho, é muito protecionista no leite. Então, mesmo dentro da agricultura, você ainda tem que fazer negociações. Uhum. E esse protecionismo, como você colocou exemplos do Brasil, tem algo que pode avançar, você acredita, em relação à competitividade? E que são pontos técnicos, né? Que não estão referentes só à questão produtiva, mas outras questões burocráticas, de regulamentação, que você enxerga que o Brasil precisaria conseguir avançar para que seja realmente tenha uma melhor competitividade? Com certeza. Nós temos uma lista, ou seja, qualquer estudo que você olha, do Fórum Econômico Mundial, do Banco Mundial, do FMI, você vai ver uma lista enorme de entraves para o crescimento brasileiro. É o chamado Custo Brasil. Essa lista, falando especificamente do agro, ela é muito importante, por exemplo, no que se refere à logística, que é caríssima no Brasil. Ou seja, o Brasil poderia exportar muito mais se não fosse a perda, inclusive, de produto durante o processo logístico. Você tem o problema de escoamento de portos e aeroportos, que também tem um gargalo no Brasil com relação Não adianta, né? Logística sempre está entre os itens de maior desafio. O produto. Uhum. Encarece muito o custo do produto brasileiro. E, claro, diminui a renda do produtor. Segundo, você tem um problema de segurança jurídica. Você tem várias questões no Brasil relacionadas a registro agrário, registro fundiário, que impedem o financiamento e impedem que o produtor possa ter acesso a um crédito mais barato, por exemplo. Então você tem o segundo tema, que é a segurança jurídica. Você tem um terceiro tema, que é um volume ainda muito grande de burocracia. O Brasil evoluiu muito. Nós hoje temos muito mais sistemas, mas ainda assim o custo da burocracia no Brasil ainda é muito alto comparado com países desenvolvidos. Então você tem uma lista de temas que nós conhecemos. A nossa dificuldade é justamente em fazer as reformas que são necessárias. Enquanto isso está acontecendo, está bem movimentado, né, o mercado, o setor agropecuário mesmo, o Brasil bastante de olho em todas essas questões de conflitos tarifários e outros conflitos que já têm acontecido aí pelo mundo e que afetam o agro de certa forma, mas os países têm adotado estratégias diferentes também para conseguir evoluir tanto em suas economias internamente, como o setor, quem tem o agro forte também. Eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre o que você tem acompanhado de outros países concorrentes do Brasil ou não, que são países fortes em agricultura e que você entende que têm adotado estratégias que nesse contexto global têm sido positiva para o comércio internacional. Então, primeira coisa, nós temos que, pegando a história brasileira, o desenvolvimento brasileiro depois dos anos 60 sempre foi um desenvolvimento baseado na substituição de importações, ou seja, aproveitar o mercado interno para atrair produção para o Brasil. E o Brasil insistiu nessa estratégia durante muito tempo, ela foi capaz de atrair muito investimento para o Brasil na área industrial, mas, na verdade, o agro acabou se posicionando como o grande foco de exportação do Brasil pelas condições naturais, pela competência do produtor brasileiro, por mecanismos de tecnologia, inclusive, que aumentaram a produção no Brasil. O que o Brasil precisa agora é reequilibrar um pouco os custos como são desenvolvidos, como nós mencionamos, desde a logística até a tributação. Quando você olha outros países, claro, as estratégias sempre têm que levar em conta fenômenos históricos. Agora, tem alguns pontos interessantes. Tem um estudo, tem um livro do Paul Kennedy que ele mostra que o Sudão gastou em armas desde a Segunda Guerra Mundial, a Coreia gastou em educação. O PIB do Sudão era igual ao da Coreia depois da Guerra da Coreia. Hoje, o PIB da Coreia é 40 vezes maior. E em razão justamente desse investimento em educação. Então, algumas coisas são fundamentais. Você precisa capacitar a mão de obra. Você tem uma mão de obra complicada no Brasil em termos de produtividade quando você compara com outros países. Segundo, o investimento em tecnologia. Vários países que não têm os recursos naturais do Brasil conseguem uma renda muito alta graças ao investimento em tecnologia, ao investimento em produtos de valor agregado. Então, o Brasil também precisa investir. Terceiro, vários países conseguem, inclusive, se posicionar com uma marca internacional que faz com que eles atraiam investimentos, atraiam turistas nas mais diversas áreas. E aí, para sair um pouco da agricultura,
É vergonhoso nós imaginarmos que o Brasil recebe menos turistas, por exemplo, do que Portugal, o que poderia ser uma enorme fonte de renda para o país. Quando você fala dessa questão de investir e ter uma marca, está relacionado com tanto a visão que se tem do Brasil, mas com um trabalho que tem que ser investido internamente. É uma questão estratégica, né, do que se quer realmente valorizar no país para atrair esses investimentos. Então, não são ações pontuais. Você veja, é interessante isso, porque o Brasil, em geral, tem uma percepção internacional muito positiva. Uhum. O Brasil, por causa dos anos 70, da Bossa Nova, do futebol, há uma boa vontade em relação ao Brasil. Mas o que se imagina, pouca gente sabe da potência tecnológica que o Brasil é. Pouca gente sabe do que o Brasil tem contribuído, por exemplo, na evolução de sementes e de produtividade. Isso é algo que precisa ser divulgado. E aí você tem situações que, por exemplo, a Colômbia fez um trabalho muito grande no café. O café colombiano hoje, que é muito pior do que o brasileiro. Sempre é, né? O do Brasil sempre é o melhor de todos. O famoso arábica brasileiro, que bate todos. Mas não tem a marca, não tem o conhecimento. Isso é um esforço não só do governo, esse esforço que o setor privado também tem que se engajar. Isso. E voltando só para esse lado que a gente estava comentando do protecionismo, ou da visão do Brasil mesmo, ou quando não estão falando da visão do Brasil, mas de um interesse em realmente atuar como medida protecionista e muitas vezes no setor produtivo, né, no agro brasileiro, os produtores recebem informações que são inverídicas sobre o agro brasileiro. Eu queria ouvir um pouco da sua visão, como que você acredita que tanto o setor privado, como trabalhar melhor com os dados que são fornecidos hoje, podem contribuir para contrapor esse tipo de medida. Em muitos fóruns não há acesso para os produtores rurais, mas de uma forma geral, quais as parcelas, os elos das cadeias produtivas, tanto iniciativa pública e privada, poderiam fazer uso de uma estratégia assim, né, com dados para contrapor esse tipo de coisa, que viesse efetivamente contribuir de alguma forma para desmascarar esses dados inverídicos? Exatamente, mas aí, Natália, nós temos 3 situações diferentes e nós temos que entender que para cada uma tem que ter uma estratégia. A primeira delas é o seguinte: existem preocupações legítimas no mundo com relação à questão ambiental. Existem preocupações legítimas e a grande verdade é que o Brasil tem problemas, por exemplo, com queimadas, com emissões derivadas de queimadas, etc. A estratégia, de fato, é ter um consenso nacional com relação às ações para coibir esse tipo de ação. Do outro lado, você tem uma competição bastante ácida no mercado que faz com que fake news sejam distribuídas o tempo inteiro. Não é de agora. Eu me lembro que há 30 anos atrás nós trabalhamos num caso que, estou falando de muito tempo atrás, em que... Nem chamava fake news ainda. Nem chamava fake news ainda. E houve uma campanha nos Estados Unidos mostrando contra o suco de laranja brasileiro, mostrando trabalho infantil nos laranjais de Sergipe. Bom, havia trabalho infantil? Havia. Mas Sergipe exportava algum suco de laranja? Não. Mas foi usado exatamente como se fosse a base do a mesma coisa. Já houve muita campanha na Europa contra a carne brasileira, principalmente pelos irlandeses, pelos franceses, que não conseguem competir com a carne brasileira. Então, no segundo lugar, você tem que notar que sempre vai haver barreira, vai haver propaganda contra, vai haver barreiras sanitárias, vai haver medidas de defesa comercial e que o Brasil tem que estar preparado para lutar contra isso. Essa é a segunda questão. A terceira questão é quando você tem negociações internacionais que são importantes e que criam marcos e que, às vezes, têm pouca participação da agricultura brasileira. Vou te dar um exemplo. Está acontecendo agora uma discussão sobre a regulamentação de biocombustíveis para navios e para aviões. Quem é muito ativo nessa negociação, na Organização Mundial da Aviação Civil e na Organização Marítima Internacional, são os europeus, que estão querendo colocar uma série de padrões que, claro, beneficiam a sua biomassa e não a biomassa brasileira. Então, são 3 estratégias. O Brasil precisa eliminar o que de fato é ilegal, inclusive no Brasil. O Brasil precisa estar preparado para lutar contra expedientes como defesa e protecionismo, e o Brasil precisa estar atento a essas regulamentações internacionais. E aí, isso que você falou parece que pode seguir 2 fluxos, né, Barral? Um
que é você estar preparado e participar de fóruns, então é daqui para fora, né? É você se preparar e estar presente em fóruns, muitas vezes internacional, para colocar a realidade brasileira, e o outro que é de conhecimento do Brasil. Porque você citou esse caso de fake news, mas muitas vezes, quando não é proposital, se ouve falar de alguns casos no país, mas o Brasil é muito extenso, né? A agricultura e a pecuária brasileira também é muito diversa, são muitas realidades. Então, às vezes, nem a gente mesmo conhece todas as regiões brasileiras. Então, tem esse trabalho também de revelar a realidade da diversidade produtiva brasileira para quem é de fora. O Brasil precisa se mostrar mais nesse sentido. A gente fala que o Brasil tem um vício histórico que o Brasil não vende, o Brasil é comprado, desde o pau-brasil. E aí o Brasil precisa saber se vender, inclusive mostrar a sua diversidade e mostrar a complexidade. Se há desmate na Amazônia, e tem várias questões geográficas, tem questões populacionais, tem questões sociais envolvidas, né? É algo simples, precisa ser mostrado para o mundo. Os estrangeiros se espantam muito, falando da COP em Belém, por exemplo, quando eu digo que o norte do Brasil é mais próximo do Canadá do que do sul do Brasil. Eles não têm essa dimensão. E a gente tem que mostrar, inclusive, que cada região brasileira tem suas particularidades e seus próprios desafios. Uhum. Certo. Barral, estamos quase chegando aqui ao final do nosso episódio. Só antes de terminar, eu queria que a gente voltasse a ouvir a sua visão sobre as perspectivas aí, como o Brasil deve evoluir diante desse cenário, até levando em consideração que aqui a gente focou mais em questões externas, mas a gente também tem desafios na parte econômica, fiscal dentro do Brasil. Então, quando o produtor rural ouve tudo isso que está acontecendo no país e como pode afetar, ele também está olhando o dia a dia dele, que está sendo bastante afetado também por essas questões. Então, eu queria que você colocasse um pouco a sua visão e perspectiva relacionado a esse cenário, assim, como que o Brasil pode se portar, o que você enxerga aí de estratégia para o país enfrentar e o agro sair bem sucedido, né, aí nesses próximos anos. Perfeito. Bom, nós temos que primeiro ser realistas. Os próximos anos vão ser anos de muitos desafios, vão ser anos complicados. Será que tem algum que não vai ser? Porque, né? Mas vem de pandemia e a gente está sempre verdade. Com questões internas ou externas muito desde desafiadoras. Desde 2008, com a crise de 2008, nós temos tido uma montanha russa na economia mundial. Mas o que vai acontecer nos próximos anos, e já é visível, nós vamos ter um aumento do protecionismo, nós vamos ter um aumento do nacionalismo, nós vamos ter um aumento de questões geopolíticas e nós vamos ter um aumento de acordos, o que pode ser uma posição positiva, de acordos por questões políticas ou por questões econômicas. E aí há riscos para o Brasil, mas há muitas possibilidades para o Brasil. Entre essas possibilidades, nós temos que destacar, primeiro, que o Brasil não é alinhado, nem é um país que não gere confiança no plano internacional. O Brasil gera confiança, o Brasil não tem posições radicais com relação a questões geopolíticas, o Brasil não é um país que ameace ninguém, e isso hoje vale muito. Nós temos uma região de paz sem armas nucleares, como é a América do Sul, vale muito. O Brasil tem que aproveitar isso para se projetar no mundo e para continuar a ser uma enorme base de alimentos para o mundo inteiro e ganhar com isso, agregar valor, desenvolver tecnologia, melhorar sua logística, aumentar a renda para os produtores brasileiros, porque isso melhora toda a economia. Então, mais ou menos, reconhecendo os desafios, nós temos que ser otimistas. Esse país é muito bom e tem muita coisa para ser feita. E acaba que o Brasil é otimista e o agro também, né? Os produtores desenvolvem sempre tudo com muita paixão, por saber fazer aquilo há muitos anos, tradicionalmente. Então, acaba sendo um agro bastante resiliente, esse do Brasil. É o que eu digo, assim, quando você coloca, no geral, poucos países podem concorrer, além dos Estados Unidos, poucos países podem concorrer com o Brasil no que é a produção agrícola. Há desafios, há barreiras, há armadilhas. Nós temos que estar preparados para elas. Mas nós podemos ser otimistas, pelo menos com relação ao agro. Excelente. Muito obrigada, Barral, pela sua participação no Ouço Agro. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Deixa aí no comentário quais outros assuntos você quer ouvir aqui no podcast Ouço Agro relacionado a esses desafios geopolíticos e também ao desenvolvimento da agricultura brasileira. Até mais. Tchau, tchau.